Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Muito obrigado a todos aqueles que têm se inscrito no nosso canal, que têm comentado, que têm compartilhado. Muito obrigado mesmo de coração, que Deus vos abençoe a cada um de vocês. Lembrando que todos aqueles que comentam, eu sempre procuro deixar uma resposta para todos os comentários, tá bom? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos falar hoje, às vezes paira no ar algumas dúvidas, né, de algumas pessoas, e muitas já me perguntaram: pastor, em meio a tantas denominações, em tantas igrejas, qual é a igreja verdadeira? Pois é, né? Complicado falar isso. Qual é a igreja verdadeira, na tua opinião? Igreja A, B, C. Tem um alfabeto inteiro de igrejas, de nome de denominações de igreja, de A a Z, não é mesmo? Pois é. Mas o apóstolo Paulo ele nos faz uma advertência muito grande em relação à verdadeira igreja. Ele nos dá o caminho da verdadeira igreja. Agora nós vamos analisar qual é a verdadeira igreja. Será que a tua igreja, aonde você frequenta, a sua denominação, ela se enquadra? Vamos ver isso? Pois é, apóstolo Paulo ele nos ensina que a verdadeira igreja é aquela que cuida dos órfãos, da viúva e dos necessitados. Pastor, não entendi. Como assim dos órfãos, da viúva e dos necessitados? Pois é, os órfãos são aqueles que, por uma situação ou outra adversa, acabou sem os pais, por alguma fatalidade, um acidente, ou seja lá como for, acabaram perdendo os seus pais. Então se tornaram órfãos. Ou crianças que são abandonadas, não é mesmo? Tornaram-se órfãos de pais vivos. Então a função da igreja é estar auxiliando essas crianças, esses adolescentes, jovens, pré-adolescentes. É de extrema responsabilidade que a igreja esteja ajudando a cuidar essas crianças. Então temos também as viúvas. O apóstolo Paulo fala sobre as viúvas, principalmente na época, lá atrás, né, há muitos e muitos séculos atrás, aonde que as viúvas tornavam-se viúvas e por um acaso não tinham auxílios do governo como existe hoje, aposentadoria, pensão por viuvez, ou seja lá como for. Então era de extrema responsabilidade da igreja auxiliar essas viúvas, no cuidado dessas viúvas. Eram justamente por causa dessas situações que todas as igrejas ali, elas tinham em conjunto a incumbência de estar cuidando dessas pessoas. Necessitados. Quem são os necessitados? Os necessitados eram aqueles cujo perdem o emprego, perdiam os seus empregos, ou por alguma fatalidade perdiam um membro, um braço, uma perna, ou acontecia de ficar paraplégico, algo nesse sentido. Então não havia aposentadoria, não havia pensão naquelas épocas, né? E hoje temos isso. Hoje os governos, né, os atuais governos, por enquanto ainda, né, tentam de alguma maneira favorecer algo para os aposentados, para os pensionistas e assim por diante. Mas naquela época não era obrigação da igreja. Por isso era que se levava-se dízimos e ofertas, para que os dízimos e as ofertas as igrejas ajudassem a sobrevivência da própria igreja, da própria denominação em si, mas também com a incumbência de estar auxiliando
nesse tipo de manutenção, ou seja, nesse tipo de auxílio, né? Ajudar a cuidar os órfãos, das viúvas e dos necessitados. Os necessitados é aquele que entra também, os pais, né, que ficam desempregados e porventura não conseguem emprego em lugar nenhum. Eu sou um exemplo disso. Eu até pouco tempo atrás, né, eu estava desempregado, fiquei quase 3 anos, não, fiquei 3 anos desempregado, permaneci 3 anos completamente desempregado, sem renda, né, de alguma empresa, vamos dizer assim. Claro que não passei apuro, por quê? Porque eu trabalhava por conta, eu trabalhava em casa, eu trabalho com artes gráficas, né, e então eu trabalho com panfleto, cartão de visita, então eu me diversifiquei na minha necessidade. Só que daí, claro, veio a pandemia, os pedidos foram caindo, coisa e tal, então graças a Deus, Deus abriu essa porta onde que eu estou hoje. Estou trabalhando numa usina açucareira, novamente, né? E Deus tem preparado, tem cuidado da gente. Então, mas, enfim, é a obrigação da igreja? Sim. Então, se a igreja, se a sua igreja hoje, independente do nome da denominação, se a tua igreja hoje, ela não se enquadra naquilo que o apóstolo Paulo fala para nós, é cuidar dos órfãos, das viúvas e do necessitado. Se a igreja não se enquadra dentro disso, ela não é considerado por Deus uma verdadeira igreja. Então nós temos que estar muito atentos. Quando o pastor fala assim, irmãos, vamos... É um exemplo que eu vou estar dando para vocês, que algumas igrejas fazem, e são bastante igrejas que fazem isso, né? Traga 1 quilo de alimento, ou quem puder doar uma cesta básica, porque família tal está necessitando. Então o pastor, ele vai lá, ele reúne aqueles alimentos e leva lá para a pessoa que está passando dificuldade, que está passando necessidade, ou de repente o salário, o orçamento não fecha no final do mês. Aí um membro chega lá, pastor, olha, meu orçamento não fechou porque minhas contas estão assim, 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 e enquanto eu não me enquadrar, tem como a igreja me dar um apoio, uma ajuda? Aí a igreja, o pastor vai lá e vai se prontificar, né, a estar ajudando aquele membro, ou até mesmo, porque primeiro é os da casa. Aí, não tendo ninguém da casa, aí alguém vai falar, pastor, meu vizinho lá, ele tá passando necessidade, tá passando assim, 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 a família lá tá por isso. Eu já passei situações complicadas em que eu peguei pastores, que eu já tive pastores muito bons, que já me auxiliaram, me ajudaram, né? Porque como eu sou co-pastor, eu sou auxiliar de pastor, então não tem renda pastoral. E muitas igrejas não têm, pastores não têm salário, muitas igrejas... Lembrando, muitas igrejas, grande parte das igrejas que eu conheço, pastor não tem salário, por isso é que trabalha-se fora, pastor trabalha fora. E alguns membros não aceitam, não conseguem entender. Ah, mas pastor não pode trabalhar fora. Não pode, mas como, meu irmão? Se a igreja não dá suporte, se a igreja não dá, às vezes não tem condição de manter o salário de um pastor, o pastor tem que trabalhar fora, senão vai passar necessidade com a sua família, entendeu? Então é muito cabível, é muito entendido dessa parte. Então, quando há uma igreja que a igreja tem suporte e tem condições de manter um pastoreio, aí eu concordo, o pastor ele ganha o salário lá da igreja, né? A função do pastor é ele estar visitando os membros, tá visitando as pessoas, indo no hospital, indo assim, tá, né, marcando plantão lá na igreja lá para quem precisa oração, para quem precisa de uma visita, o pastor tem que estar lá. Mas daí o pastor ele tem que ser remunerado também. Mas não que a gente que não é remunerado não deixe de fazer isso. Nós fazemos também, porque nós amamos a membresia, nós amamos o trabalho, porque ser pastor é um chamado, é um dom de Deus, é um preparo de Deus para a vida ministerial, tá bom? Então, só para esclarecer, a verdadeira igreja, segundo o apóstolo Paulo, é aquela que cuida dos órfãos, da viúva e do necessitado. Então analisa bem se a tua igreja ela se enquadra dentro dessas 3 questões aí, se a tua igreja tem ajudado, tá, né? Como que tem sido administrado os recursos financeiros da igreja. É por isso que se leva dízimos e oferta nas igrejas, tá bom?
bom? É por isso. Tá bom? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto ainda há de fazer. Somos gratos a Ti, Senhor, por todo o Teu amor por cada um de nós. Louvamos e engrandecemos o Teu santo e glorioso nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Pai, eu não sei o que este ou esta está passando, o que eles estão enfrentando, Senhor, se estão com portas fechadas, ó Senhor, declaramos portas abertas, ó Senhor, para este ou para essa, aquele que necessita de cura, que seja curado, aquele que necessita de libertação, que seja liberto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Então, curta, comente, compartilhe, manda essa mensagem aí, se sentiu no teu coração, manda para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Ajuda a divulgar o nosso canal, por favor, em nome do Senhor Jesus. Fazendo assim, você vai estar cumprindo também o seu ID. Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye!